debochados e com áureas de reis. Sim, os gatos. Vamos falar hoje sobre um dos animais mais misteriosos do reino animal. Os felinos de quatro patas, pequenos, mas extremamente agressivos, são originários inicialmente da Mesopotâmia Antiga, há mais de 10 mil anos, quando cães já acompanhavam os seres humanos em caças. Os gatos começaram a fazer parte da domesticação do ser humano. De que forma? Os cães acompanhavam os seus donos, caçavam e compartilhavam daquela caça com seus donos. Eles repartiam aquela caça com seus donos, comiam juntos, então criava um laço de fidelidade entre o dono e o animal. Dessa forma, os cães sempre foram mais cogitados, abraçados e admirados pelos seres humanos. Em contrapartida, os gatos, eles tinham uma função bem interessante. Os seres humanos tinham seus alimentos, esses alimentos atraíam roedores como ratos, e os gatos, à procura de roedores, se instalaram perto das aldeias humanas primitivas. O que acontece é que, ao eles caçarem os ratos, mas como eles não dividiam essa caça, como o ser humano não se alimentava desses ratos juntos com eles, não se criou esse sentimento de fidelidade. Então os gatos tiveram essa independência, digamos. Foi uma domesticação do tipo: eu estou perto de você, mas eu não preciso de você. Então, dessa forma, os gatos mantiveram esse gene ancestral, que faz com que hoje muitos seres humanos contemporâneos digam que os gatos não são tão amigáveis como os cachorros, não são tão próximos como os cães. Isso é uma verdade, mas principalmente porque eles trazem esse traço genético. Traço genético esse herdado do Felis libicus, o ancestral que deu origem ao gato moderno. Esse ancestral era conhecido por ser extremamente territorial, ou seja, ele defendia aqueles do grupo que estavam ali dentro da hierarquia, mas não aceitavam que outros da mesma espécie encostassem. Eram extremamente ágeis, extremamente fortes e grandes caçadores. Eles gostam da caça. Então, quando você vê o seu gatinho perseguindo algum animal menor, não o culpe por isso. Ele é o que é. Essa independência que os gatos trazem consigo, hoje para o mundo moderno, é muito prático para o ser humano. Porque pense comigo, você tem o seu cão, você precisa passear com ele, precisa dar água a ele, precisa dar comida a ele para ter certeza de que ele está bem. O seu gato, caso você esqueça de dar comida, adivinha só? Ele vai arrombar as portas do seu armário. Se você esquece de dar água a ele vai dar um jeito de encontrar água. Nem que seja necessário que ele fuja de casa por 2 semanas, mas ele vai encontrar água. Por falar nisso, quem nunca teve a preocupação de ficar 2 semanas sem o seu gato, imaginando o que pode ter acontecido com ele? Por quê? Porque ele estava lá fora, brincando, curtindo, foi pro bailão lá, tocar uma rave dos gatos. Aquela rave de telhado. Aquela rave que você ouve só o tchuk-tchuk em cima do telhadinho. Porque eles têm essa liberdade convencional deles. Então, os gatos, eles não são somente, vamos dizer, debochados. Eles são práticos. Eu estou com você porque quero estar com você, mas eu não preciso de você. Essa é a figuração de um gato, de um bichano. Sendo assim, para você poder fazer com que a sua interação com o gatinho seja mais próxima, por exemplo, quanto mais jovem você adotá-lo, melhor. Porque ele vai criar esse laço de afetividade. Segundo estudos recentes, as primeiras 8 semanas da vida de um gato determina como ele vai se tratar com seres humanos logo à frente. Se ele tiver experiências positivas com as pessoas que cuidarem dele nessas 8 semanas, posteriormente qualquer outra pessoa, ele vai ter essa mesma afetividade.
Porém, se ele for tratado de forma negativa, por mais que você cuide dele depois disso, ele não vai mais ter aquela confiança que poderia ter em você. Ponto. Porém, digamos que você já o encontrou de forma afetiva, o que vai acontecer? Ele é territorialista, lembra? Então, se você abraça outro gatinho na rua, se você pega outro, ele se sente enciumado. Ele quer defender o território dele, por isso que ele te estranha, entre aspas, quando você chega em casa. Por que isso acontece? Os gatos, eles se esfregam em você, e tem um sentido para isso. Ele está pegando o cheiro dele e passando para você, assim como ele pega o seu cheiro e passa para ele. Então, quando você se esfrega com outro gatinho na rua, meio que você está tirando o cheiro dele e colocando do outro. Então, ele não vai conseguir ter aquela correlação. Isso é muito explicado, por exemplo, nos gatos selvagens que fazem a mesma ação em árvores. Quando eles chegam e mijam na árvore ou se esfregam na árvore, o que ele está mostrando é que para outros gatos que cheguem ali naquele território, já tem um dono ali. Já tem alguém ali. Sim, ele é seu dono. Acha que você é o dono da casa? Esquece, o dono da casa é ele. E você só mora. Você só mora. Por você só morar, se você quer fazer a vida do dono da casa melhor, separe a vasilha de água dele da vasilha de comida em locais separados da casa. Lembre, gatos têm esse gene explorador. Ele tem esse gene ancestral de explorar o meio ambiente em volta dele. Então, se você coloca a mesma tigela de água no mesmo local que a tigela de comida, ele se sente estressado naquele momento. Ele quer procurar comida, ele quer procurar água. Essa é a forma que ele traz de vivência. Então, se você quer tornar a vida dele melhor, faça isso. Separe os locais. Outra coisa, gatinhos eles mostram que gostam de você por sinais. Um exemplo clássico de sinal é você está de um lado da sala, o gato está do outro lado, ou mesmo que próximo a você, não importa, e ele pisca para você lentamente. Aquele gesto é: eu confio em você. Confiança para os gatos é muito importante, porque lembre, eles são extremamente independentes. Então, se eles se sentem ameaçados, eles fogem do local onde estão. Sendo assim, ter um gato em casa, ter Vossa Realeza para cuidar, relembrando que Vossa Realeza tem muito a ver também com as culturas antigas, algumas idolatravam os gatos. Por falar em idolatração, teremos mais vídeos falando da mistificação em volta do gato. Gatos pretos relacionados à bruxaria, por exemplo, que nada tem a ver, mas foi muito perseguido por isso, por ser envolvido à bruxaria, entre aspas, claro. O ser humano cogitou que o gato preto tem a ver com a bruxaria, mas vamos explicar isso melhor em outros vídeos. O misticismo de deuses do Antigo Egito para pets de hoje em dia, como foi essa transição? E aposto como vocês não conhecem a lenda da Arca de Noé e do gato. Sabia que o gato não estava na Arca de Noé? Mas como ele surgiu dentro da Arca de Noé? E isso sim, vocês vão se surpreender. Por hoje é só, espero que tenham gostado do vídeo da Central Fatos. Traremos inúmeros conteúdos tratando do misticismo, religiões, curiosidades, tudo aquilo que enaltece o lúdico na nossa vida. Até a próxima, deixem o seu like se tiverem gostado e comentem um tema para um novo vídeo e faremos a sua sugestão.